Os atributos morais de Deus. Deixe-me lembrá-los que estamos tratando dos atributos de Deus. Já consideramos aqueles que pertencem à sua personalidade absoluta, e agora vamos considerar os que são comumente chamados os atributos morais de Deus, às vezes descritos como os atributos comunicáveis de Deus. Aqueles atributos que já consideramos pertencem exclusivamente ao ser de Deus. São incomunicáveis e, digo com reverência, nem mesmo Deus os pode comunicar ao seu povo. Os atributos que serão considerados agora, os atributos morais, são, em certo sentido, comunicáveis. Há algo correspondente a eles que pode ser encontrado nos homens e nas mulheres. Quais são eles? Bem, em primeiro lugar, devemos colocar a santidade de Deus. O que é santidade? Creio que nos inclinamos quase que inevitavelmente a tratar dela em termos negativos e a definimos em termos de Deus estar inteiramente separado do pecado e independente dele. Santidade, primeiramente, significa separação do mal. Mas, naturalmente, santidade é também algo positivo, é pureza absoluta e essencial. A Bíblia nos ensina em toda parte que Deus é santo e que uma parte da manifestação desta santidade consiste em seu ódio ao pecado e em sua separação do pecado, do pecador e de todo o mal. Deixe-me apresentar-lhe certos exemplos e ilustrações salientes do ensino da Bíblia sobre esta verdade. Deus revelou sua santidade ao conceder visões de si mesmo a certas pessoas. Temos o grande caso de Moisés em Êxodo, capítulo 34, e em outros lugares, onde Deus apareceu a ele, figurativamente falando, e Moisés ficou perturbado ao sentir a sua santidade. O mesmo ocorreu com Jó, com Isaías e com Ezequiel. Todo aquele que, em algum lugar, se aproximou de Deus sempre se sentiu impressionado com a sua santidade absoluta. A Bíblia ensina tal coisa através de certos termos usados por ela. Ela refere a Deus como o Santo, Isaías 40, 25, e temos a injunção de Deus: sede santos porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. A qual é uma específica e explícita afirmação da santidade de Deus. Ora, com frequência ignoramos receio que, em certo sentido, a grande missão do Velho Testamento consiste em revelar a santidade de Deus. Muitos de nós temos sido demasiadamente influenciados pelo falso ensino do século passado, o qual tentaria fazer-nos crer que a história do Velho Testamento não passa de um relato da busca humana por Deus. Passa sim. O Velho Testamento é, primariamente, uma revelação da santidade de Deus e do que Deus fez como resultado desse fato. Portanto, encontramos esse ensinamento por toda parte. Qual foi o propósito da entrega da lei, senão revelar e ensinar aos filhos de Israel a santidade de Deus? Ele separou ali um povo que fosse seu e quis que esse povo conhecesse que espécie de povo era. Só poderia saber disso à medida que compreendesse e apreciasse a santidade divina. Assim, a entrega da lei destinava-se primariamente a esse fim. Leve em conta, pois, todas as várias instruções sobre a construção do tabernáculo, a divisão do átrio exterior e o lugar santo,
bem como o Santo dos Santos, onde só ao sumo sacerdote era permitido entrar uma vez por ano, e jamais sem sangue. O tabernáculo foi simplesmente designado a representar, na prática, por assim dizer, este grande ensino sobre a santidade de Deus. Em seguida, leve em conta tudo o que vocês leem sobre a lei cerimonial e sobre os animais limpos e impuros. Por que tudo isso? Bem, a razão apresentada é a seguinte: vocês são um povo santo e eu sou um Deus santo. Você não deve comer o que todo o mundo come. Foi preciso que houvesse esta divisão, esta separação entre puro e impuro. Toda essa longa lista de regras e regulamentos é também uma parte do ensino sobre a santidade de Deus. Naturalmente, pois, os profetas ensinaram constantemente sobre a santidade de Deus. Esse era o grande ônus e mensagem deles. Ela é perfeitamente sumariada no livro de Abacuque, onde se nos diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1, verso 13. E temos a mesma ênfase também no Novo Testamento. Nosso Senhor, por exemplo, dirigiu-se a Deus como Pai Santo, João 17, verso 11. Esse é o supremo ensino sobre a santidade de Deus. Mesmo ele, que era igual a Deus e viera do seio eterno, ainda se dirigiu a Deus como Pai Santo. E há uma definição disso em 1 João. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. E assim a Bíblia se acha saturada desse ensino. Ela refere a Deus, o Pai, como o Santo de Israel. Salmo 71, verso 22, etc. O Senhor Jesus Cristo é descrito como teu santo filho Jesus, Atos 4, 27, e o santo, Atos 3, verso 14. Em seguida falamos do Espírito Santo, e assim as três pessoas da gloriosa Trindade são constantemente referidas e descritas em termos desse atributo de santidade. Presumo, porém, que se lhe fosse solicitado responder onde a Bíblia ensina a santidade de Deus mais poderosamente, teriam de ir ao Calvário. Deus é tão santo, tão plenamente santo, que nada senão aquela morte horrível poderia tornar possível que ele nos perdoasse. A cruz é a suprema e a mais sublime declaração e revelação da santidade de Deus. Gostaria de continuar expondo este grande tema, porém não posso. Temos de prosseguir. Lembremos-nos de que, seguramente, o propósito da revelação bíblica da santidade de Deus consiste em ensinar-nos como nos aproximar dele. Não é apenas conhecimento teórico que temos de tentar aprender com o nosso entendimento. Seu propósito é muito prático. Nas palavras do autor da Epístola aos Hebreus, temos que aproximar-nos de Deus com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Devemos sempre aproximar-nos dele dessa forma, onde quer que estejamos. Quando estamos sozinhos numa sala, ou quando estamos reunidos com uma família para orar, ou quando estamos em culto público, Deus é sempre Deus. E é assim que devemos aproximar-nos dele, com reverência e santo temor. Nenhuma expressão como querido Deus, por exemplo, se encontra nas Escrituras. Há muitas ilustrações disso. Pense novamente em Moisés diante da sarça em chama, Êxodo capítulo 3. Então vem o terrível caso daquele homem chamado Uza, que estendeu sua mão para firmar a arca, quando ela era levada sobre um carro. Segundo Samuel capítulo 6. Essa é uma terrível declaração sobre como devemos aproximar-nos de Deus e cultuá-lo. Lemos o relato de como a lei foi dada, como o monte ficou ardendo em chamas de fogo, e nada era permitido aproximar-se dele. Êxodo 19, versos 16 a 25. A santidade de Deus. Esta doutrina também nos ensina, naturalmente, a terrível natureza do pecado. Vocês jamais terão conhecimento do pecado, a menos que tenham uma genuína concepção da santidade de Deus. E essa é, provavelmente, a razão por que a concepção moderna de pecado é tão inadequada.
Não gastamos tempo suficiente com a doutrina de Deus e com a santidade de Deus. Essa é a forma de vermos o pecado, não primariamente por meio de autoexame, e sim por meio de entrar na presença de Deus. Às vezes as pessoas dizem: mas você não pode esperar que todos nós sintamos que somos miseráveis pecadores? Pode? Será que você espera que todos nós digamos como o fez Charles Wesley: quão vil e cheio de pecado eu sou? Isso pode ser apropriado no caso de bêbados e de pessoas como eles, mas não em nosso caso. Algumas pessoas se preocupam com isso. Dizem elas: realmente, nunca me senti um pecador. Como seria isso? O meu caso, eu que fui educado num lar cristão e tenho sempre frequentado um lugar de culto, seguramente não se pode esperar que eu tenha este terrível senso de pecado. Ora, a resposta a tudo isso é a seguinte: se você realmente entrasse na presença de Deus com alguma concepção de sua santidade, então logo saberia por experiência própria o quanto é um vil e terrível pecador. Diria com Paulo que não existe em você coisa alguma boa, Romanos 7,18. A maneira de você compreender sua própria pecaminosidade não é olhando para suas ações nem para a sua vida, mas entrando na presença de Deus. E, por fim, naturalmente, que a santidade de Deus nos revela a necessidade absoluta da expiação. Isso é o inverso do que eu disse há pouco sobre a cruz como a manifestação da santidade de Deus. Sim, mas enquanto ela nos manifesta isso, também nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, que a santidade de Deus insiste sobre o mesmo, exige uma expiação pelo pecado. O próximo atributo moral de Deus que a Bíblia realça é a retidão, ou a justiça de Deus. Ora, esta vem em seguida, naturalmente, a santidade de Deus. O que é retidão? Bem, é a santidade manifestada no procedimento de Deus para conosco. Creio ser esta a melhor definição que se pode obter, ou vocês podem considerá-la assim. É aquela qualidade em que Deus que sempre o revela fazendo aquilo que é certo. É aquela qualidade em Deus que o torna incapaz de fazer algo que seja errado. Retidão e justiça são a santidade de Deus em ação e a expressão dela no governo do mundo. Há muitas maneiras pelas quais essa concepção pode ser analisada, e uma delas é a seguinte: retidão é a demonstração da santidade legislativa de Deus. Ele dá suas leis a fim de impor sobre nós suas justas exigências. Ele legisla para nós justiça em contrapartida. É a santidade judicial de Deus, pela qual, naturalmente, ele exige a punição daqueles que têm sido culpados de quebrar sua lei, daqueles que têm sido culpados de pecado. Ainda uma definição adicional consiste em que a retidão de Deus é o amor dele pela santidade, e a justiça de Deus é a sua abominação pelo pecado. E creio ser essa a definição mais apropriada. Pois bem, a retidão e a justiça de Deus certamente são reveladas em quase todas as partes das Escrituras. A ira de Deus é ensinada tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Nosso Senhor mesmo a ensinou. Uma das doutrinas cardeais de toda a Bíblia é que Deus odeia o pecado, e isso é expresso em sua ira. Se alguém não crê, diz João, a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Todos nós somos, por natureza, diz Paulo, filhos da ira. Efésios 2, verso 3. Todavia, a retidão e a justiça de Deus não se manifestam somente em sua ira. Ele revela estas mesmas qualidades em perdoar os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. Tendo preparado o caminho do perdão, se nos conformarmos a ele, a justiça de Deus entra e, mediante sua justiça, ele nos perdoa. E Deus preparou o caminho do perdão ao prover propiciação para os nossos pecados, e essa é a coisa mais notável de todas.
A clássica afirmação disso se acha na Epístola aos Romanos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 25. Foi a justiça de Deus, em parceria com seu amor, sua misericórdia e sua compaixão, que proveu a oferenda e o sacrifício, a propiciação que eram necessários. Outra forma pela qual Deus manifesta sua justiça e sua retidão é que ele sempre mantém sua palavra. O que ele prometeu, sempre cumpre. Voltarei novamente a essa questão mais adiante. Ele, porém, nos mostra que é o vingador de seu povo. Ora, essa é toda a mensagem do profeta Abacuque. Vocês se lembram do seu problema, disse ele a si mesmo. Como é possível que Deus permita que seu próprio povo sofra dessa maneira? E os pagãos, esses caldeus pecaminosos, como podem ser eles o povo que irá castigá-lo e destruí-lo? Como é possível que Deus haja dessa maneira? E sua resposta ao problema é a seguinte: está tudo bem, diz ele. Não olhe para o imediato e para o presente. Alongue sua vista e você descobrirá que Deus manifestará sua retidão e sua justiça. Os filhos de Israel, no momento, merecem ser punidos. E Deus está usando os caldeus temporariamente. Mais tarde, porém, eles serão desarraigados e destruídos. Deus é absolutamente justo. E se você alongar sua vista, então o verá. Ele também recompensa os justos. Ouça o que Paulo diz no final de sua vida, em 2 Timóteo 4, verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não estou preocupado com isso, diz Paulo. Ele é um juiz justo, e a coroa que prometeu, ele certamente dará. Doravante, esta maravilhosa graça é concedida em Cristo. Portanto, Deus, na cruz, está fazendo isso. A seguir, lemos em Romanos 3,25 que Deus declara a sua própria retidão e absoluta justiça. Ele está justificando o seu próprio perdão dos pecados daqueles que se arrependem. Essa é uma concepção imensa e exaltada. Vemo-la finalmente neste aspecto. Deus, na salvação, não só perdoa os pecados do pecador, ele vai além disso. Ele declara os pecadores justos, ele os faz justos. Essa é uma verdade muitíssimo vital. Se não formos esclarecidos sobre essa questão da retidão e da justiça de Deus, podemos concluir que tudo o que ele faz é perdoar-nos dos nossos pecados. Absolutamente não. Visto que Deus é justo, também devemos tornar-nos justos. E ele nos declara justos num sentido legal ou forense. Isso é justificação pela fé. Mas ele também nos faz justos. Essa é a nossa justificação. Isso continuará até finalmente nos acharmos sem mancha e sem culpa, irrepreensíveis, justos e santos, assim como ele mesmo o é. Deixe-me agora trazer a lume o terceiro grande atributo de Deus dentro desta seção dos atributos morais. E aqui apresentamos a bondade ou o amor de Deus. Observem a ordem na qual os estamos considerando: santidade, retidão e justiça, bondade e amor. É algo perigoso e terrível não colocar estes atributos na ordem correta. Muitos se fazem frequentemente culpados disso e o resultado é que naufragam em sua fé. E então chegamos à bondade e ao amor de Deus. Nas Escrituras, estas duas palavras são mais ou menos intercambiáveis. Às vezes, a verdade é apresentada em termos da bondade de Deus, às vezes em termos do amor de Deus. E os mesmos pontos são abarcados por ambos esses termos. Todavia, há uma espécie de distinção entre eles, e sugiro o seguinte: a bondade de Deus é aquela perfeição de Deus que o induz a tratar generosamente e de uma maneira benevolente a todas as suas criaturas. Diz Paulo: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias
são sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 9. Observe os termos bom e bondade, enquanto vocês leem as Escrituras, e então descobrirão que eles abrangem esta concepção da generosidade de Deus. O amor de Deus é aquele atributo em Deus pelo qual ele é eternamente movido e comunica-se a outrem. As Escrituras fazem plenamente evidente que o amor de Deus é algo que se comunica. Deus é eterno, portanto, o amor de Deus é eterno. Consequentemente, essa será a nossa introdução à doutrina da Trindade. O próprio fato de Deus ser amor é, em certo sentido, prova da Trindade. Posto que Deus é eterno e eterno seu amor, então deve ter havido alguém a quem ele sempre amou. Isso torna a doutrina da Trindade uma necessidade absoluta. Não obstante, por ora, tentaremos definir a diferença entre bondade e amor. Como, pois, se revelam e se manifestam essas gloriosas qualidades em Deus? Para nossa conveniência, tenho tentado colocá-las dentro de certas subdivisões. Primeiramente, Deus manifesta sua bondade e seu amor para com suas criaturas em geral. Encontramos isso, por exemplo, em Mateus 5,45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eis aí a bondade de Deus manifestada a todas as criaturas indiscriminadamente. Então temos expresso em Mateus 6,26 que ele alimenta as aves do céu. Em Atos 14,17, vocês encontrarão Paulo arguindo em Listra que Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho neste aspecto, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Tudo é resultado da manifestação da bondade de Deus. Mesmo quando os homens e as mulheres se esquecem dele e se afastam do conhecimento que têm dele, Deus continua a ser bom para com eles dessa maneira. Ao dizer isso, porém, aproximemo-nos de algo mais específico e ainda mais glorioso. A segunda forma pela qual a bondade e o amor de Deus se manifestam é por meio do que a Bíblia chama a graça de Deus. Não me surpreende que o grande Philip Drodger, ao ponderar sobre essa palavra, tenha dito efusivamente, graça. Eis um som em extremo agradável e harmonioso ao ouvido. Não existe expressão mais gloriosa do que a palavra graça. Graça, esta grandiosa palavra que vocês encontram constantemente nas Escrituras, é a bondade ou amor de Deus para com aqueles que nada fazem, absolutamente por merecê-la. É a imerecida bondade ou amor de Deus para com aqueles que se privaram de toda reivindicação em relação a Deus e ao seu amor, os quais merecem juízo e condenação. A Bíblia ensina que a graça de Deus é a fonte de toda a bênção que já nos foi conferida. Tudo emana da fonte de eterna e infinita graça. Recomendo-lhes que façam um estudo mais detido e cuidadoso desta palavra nos primeiros 2 capítulos da Epístola aos Efésios. Oh, quão grande é a bondade provinda da graça de Deus, esta espantosa graça de Deus! Porque a graça de Deus, diz Paulo a Tito, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. E então leu ainda mais Tito, capítulo 3. Novamente é uma afirmação extremamente magnificente sobre a graça de Deus. À medida que vocês leem esses capítulos e se regozijam e se prostam em adoração, então passam a entender o maravilhoso amor e bondade de Deus, os quais ele revelou no Senhor Jesus Cristo. E o próximo elemento da manifestação da bondade e do amor de Deus é a sua misericórdia. Se vocês gostam de termos alternativos, então é a amorosa bondade de Deus, a eterna compaixão de Deus. Todos esses termos desfrutam um significado especial. Acaso vocês já observaram como nas saudações de muitas das epístolas está registrada graça, misericórdia e paz? Daí misericórdia e paz não são a mesma coisa. Então, o que é misericórdia?
Ela pode ser definida como a bondade ou o amor de Deus para com os que vivem em miséria ou aflição resultante de seus pecados, sem levar em conta seus méritos. Atentem bem para esta palavra misericórdia, e vocês perceberão que ela significa exatamente isso. O Salmo 103 contém algumas afirmações gloriosas sobre a misericórdia de Deus. E na introdução do Evangelho de Lucas acharão estas palavras: auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Lucas 1:54. Em seguida, os versículos 77 e 78 registram: ele é enviado para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. E vocês se depararão constantemente com a misericórdia de Deus afirmada nas epístolas do Novo Testamento. Paulo diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9:18. Mas vocês a encontrarão ainda mais nas saudações e nas introduções às epístolas. Ainda outra subdivisão desta bondade e deste amor de Deus, e quão glorioso isto é, novamente, é a paciência e a longanimidade de Deus. Nenhum de nós estaria aqui esta noite, não fosse por elas. Se Deus não fosse longânimo, todos nós já teríamos sido destruídos. No entanto, Deus é longânimo. O que isso significa? Significa que ele suporta o obstinado e o mau. Ele demonstra tolerância para com os pecadores que, a despeito de todos seus benefícios e misericórdias, ainda pecam contra ele. Paulo o coloca assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Ele diz ainda: e que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Romanos 9, 22. Pedro coloca claramente ao dizer-nos que Deus foi paciente para com aqueles espíritos e seres, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. 1 Pedro 3, verso 20. E há aquela famosa afirmação em sua segunda epístola, onde ele diz que devemos ter por salvação a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro 3, verso 15. Ora, isso me conduz ao quarto atributo moral de Deus, ou seja, a fidelidade de Deus. Esta, em certo sentido, está inclusa em sua retidão e justiça, bem como na ideia da imutabilidade de Deus. No entanto, me sinto, como muitos outros, compelido a colocá-la numa categoria à parte, por causa da ênfase que é tão frequentemente posta nela nas Escrituras. O que ela significa? Bem, jamais encontrei uma melhor definição da fidelidade de Deus do que esta. Quando se diz que Deus é fiel, o que tem em mente é que Ele é aquele em quem podemos repousar em segurança. Significa aquele em quem podemos inteiramente confiar, aquele de quem podemos depender, aquele em quem podemos esperar sem jamais ser assaltados por qualquer dúvida de que Ele subitamente nos abandonará e nos deixará. A Bíblia contém algumas afirmações gloriosas sobre isso. Ela nos afirma que a fidelidade de Deus chega até as mais excelsas nuvens. Salmo 36, verso 5. Ela nos diz continuamente que Deus sempre cumpre suas promessas e jamais anula suas alianças. Ela nos diz que Deus sempre cumprirá toda palavra que saiu de sua boca. Isaías 55, verso 11. Ela nos diz que Deus sempre, fielmente e com toda certeza, defenderá e livrará seus servos em todos os tempos de tribulação, de provação e de conflito. Ela nos diz em que Deus se pode confiar para confirmar e para estabelecer a todos quantos Ele chamou, guardando-os do maligno, sustentando-os e guiando-os até que seus propósitos sejam cumpridos neles. Ouçam a maior de todas as afirmações. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, verso 9. Seja o que for que venha a acontecer, seja o que for que venha a sair errado, Paulo diz a essas pessoas que estejam certas disto: Deus é fiel,
Ou também ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Note ainda: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. É absolutamente certo, nada pode frustrá-lo, nada pode fazê-lo desistir do que ele prometeu, nada pode levá-lo a mudar o que propôs a nosso respeito. Se vocês são filhos de Deus, então seu destino final está absolutamente seguro. Há ainda outra afirmação disso, e que grande conforto traz. Temos pecado contra ele, não podemos perdoar a nós mesmos e não sabemos o que fazer. Contudo, nossa esperança é esta: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. Ele garante que o fará, e visto que ele o diz, então ele o fará. Ele é fiel. Portanto, vocês não precisam preocupar-se. Lance-se sobre a fidelidade de Deus e digam ao diabo que vocês já foram perdoados, que já confessaram seus pecados e que a fidelidade de Deus garante o seu perdão. E assim posso sumariar esta sessão sobre a fidelidade de Deus da seguinte forma. Nosso Senhor, certa vez, voltou-se para seus seguidores e disse: tende fé em Deus. Marcos 11:22. Essa é a versão autorizada, King James. O grande e piedoso Hudson Taylor, porém, sempre disse que isso não deve ser traduzido como tenham fé em Deus, e sim, apeguem-se à fidelidade de Deus. E isso tornou-se o motor de sua vida e de sua obra. Naturalmente, isso é ter fé em Deus. Entretanto, vejam bem, se vocês o põem nessa forma, tenham fé em Deus, a ênfase parece estar em sua fé. Não é essa a questão importante, disse Hudson Taylor, e sim a fidelidade de Deus. Quando vocês não têm fé em si mesmos, então apegam-se à sua fidelidade. Deus é imutável, Deus é fiel. Ele jamais sofrerá mudança. Isso é o que fé em Deus realmente significa. Seja o que for que lhes aconteça, ou onde vocês estejam, apeguem-se à fidelidade de Deus. Assim, pois, sinto-me receoso de termos tratado dos atributos de Deus apressadamente. Antes de deixá-los, permitam-me mais uma vez enfatizar isto, ainda que, por amor à clareza e em busca da compreensão intelectual, os consideramos um a um. Devemos, contudo, ser cuidadosos para jamais isolar qualquer um deles em nossa ponderação sobre Deus. Deus está integralmente e a um só tempo em cada um de seus atributos, de modo que devemos nunca colocar os atributos uns contra os outros. Jamais devemos contrastar a santidade e a misericórdia de Deus. Deus é santo, Deus é misericórdia, sempre integralmente e a um só tempo. Preciso enfatizar isso porque, devido às nossas mentes e compreensão limitadas, temos de fazer estas distinções. Mas que Deus nos livre de chegarmos a dividir o próprio Deus. Não podemos fazer isso. Realmente, todavia, podemos fazê-lo falsamente para nossa própria destruição. Portanto, lembre-se de uma vez por todas que Deus, em sua totalidade, se acha em cada atributo e que Deus é todas essas qualidades a um só tempo. Seu amor é um amor santo. Seria uma tragédia nos esquecermos disso e colocar seu amor contra a sua justiça. Não e não. Tudo em Deus é amoroso, tudo em Deus é perfeitamente justo e reto, sempre. Devemos preservar continuamente em nosso pensamento a perfeição do equilíbrio que existe no ser de Deus.